Oi pessoal, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante, que é finanças à luz da palavra, né? Eu quero trazer para vocês 7 princípios bíblicos para a prosperidade financeira à luz da palavra, né? À luz da Bíblia. Esse que é um tema que sempre tem muita controvérsia, né? Em algumas igrejas e alguns locais fala-se muito sobre prosperidade, sobre hipergraça. Em outros lugares fala de menos, né? Fala sobre a pobreza como se ela fosse algo natural, como se ela fosse algo imposto por Deus para o ser humano. Sendo que a Bíblia fala muito sobre finanças, ela tem conselhos práticos para como nós devemos trabalhar com o nosso dinheiro, qual que é o papel dele na nossa vida, como que nós devemos investi-lo, e à luz da palavra eu quero trazer para vocês nesse vídeo esses 7 princípios, porque o conhecimento ele liberta. Então, a partir do momento que você tem conhecimento de Deus sobre todas as áreas da sua vida, inclusive finanças, você deixa de ser enganado por algum lugar, ou algum local, ou alguma pessoa que quer se aproveitar de você, ou então deixa de viver abaixo da vida plena, na plenitude daquilo que Deus desenhou para você, daquilo que Deus prometeu para os seus filhos, para que eles obedecerem a Ele e começar a trilhar um caminho de prosperidade, inclusive prosperidade financeira. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui já qual que é o objetivo, né? 7 princípios bíblicos para prosperidade financeira à luz da Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, Ele é provedor, né? Não é por uma ação que você faz ou por uma ação que você deixou de fazer, que Deus ele vai deixar de ter esse caráter santo dele, que é o de provisão. Ele é provedor. Em vários textos bíblicos, Deus ele manifesta esse caráter dele para a humanidade. Se a gente for voltar ali no início do Éden, Adão e Eva ali no jardim, aproveitando de tudo daquilo que Deus tinha feito ali para eles, a gente conhece a história. Adão e Eva pecaram e saíram ali do jardim. A gente está vendo aqui uma carinha triste deles. Só que nesse meio termo aconteceu um ponto muito específico que a gente precisa entender. Enquanto o homem estava no jardim, no plano original de Deus, né, sem o pecado, o homem ele recebia a provisão diretamente de Deus. Deus trazendo a consequência para o homem, né? A mulher, ela teria dores ao ter filhos. A serpente, ela rastejaria e comeria pó. E o homem, né, o ser humano como um todo, mas o homem, representado pela figura de Adão, ele trabalharia, ele comeria do suor do seu rosto. Então a provisão, entre aspas, né, isso que eu quero explicar para vocês, viria do suor do seu rosto. O próprio Deus fala que do suor do seu rosto você comerá. Mas a gente percebe claramente de que, apesar de Deus ter instituído trabalho ali naquele momento, a primeira carteira CLT foi assinada, que é a de Adão, Deus ele não deixaria de ser provedor. Então, após o pecado, a gente tem o trabalho precedendo a provisão. Essa parte pertenceria ao homem, a parte de trabalho. A provisão, ela continuaria pertencendo a Deus, e ela pertence a Deus em todo o tempo. Mas nós entendemos que podemos ter o Espírito Santo ali para conduzir-nos no nosso trabalho. Então, olha só que interessante. O texto bíblico mostra para a gente que Deus ele manifestou o seu caráter de provedor para o homem antes mesmo de falar que ele cura. E muitas vezes nós negligenciamos esse caráter de Deus por conta de falta de conhecimento, por conta de não conhecer as Escrituras e nem o poder e o caráter santo de Deus. Novamente, ele vai manifestar esse caráter santo dele. Nesta cena, a gente tem aqui Abraão. Deus pediu Isaac, que era o filho da sua velhice, para Abraão. Anteriormente ele se chamava Abrão, era da terra de Ur, casado com Sara, né, que também era chamada de Sarai. O nome de ambos mudaram. Deus apareceu para Abraão e prometeu que ele seria pai de muitas nações. Abraão e Sara já eram velhos, mas eles seguiram a direção de Deus, né? Deus falou para eles saírem da terra de Ur e ir para algum lugar que ele mostraria posteriormente. Abraão, sem saber para onde iria, saiu da terra de Ur e levou consigo Sara, lembrando que Abraão era muito rico e todo o seu dinheiro foi utilizado também para o propósito que Deus tinha para ele, para a promessa que Deus tinha feito para ele de ser pai
de muitas nações. Depois de muito tempo, eles tiveram um filho chamado Isaac, e Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho Isaac. E Abraão, como servo obediente, a gente tem essa cena que a gente está vendo. Mas no último instante apareceu um anjo e proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então não ocorreu o sacrifício de Isaac. Quando a gente vem para a próxima cena, a gente vê o cordeiro aqui sendo sacrificado. É bem forte essa cena, porque representa aí o sacrifício do cordeiro. Enfim, nesse momento a gente é apresentado a expressão Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré. Isso aqui, em hebraico, é apresentado, é pronunciado pela primeira vez, que Abraão nos traz ali. A gente tem o nome de Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor. Então nós não podemos tirar essa característica do caráter santo de Deus, que é de ser provedor, que ele prove em cima das nossas necessidades. Após isso, a história continua, Abraão ele se enriquece, ele compra terras, o povo de Deus ele vai crescendo. Vale muito a pena conhecer a história, mas não é o foco desse vídeo. Eu vou sair para o segundo princípio, agora que nós entendemos que Deus ele é provedor. O nosso segundo princípio prático, que vida espiritual e a vida profissional elas devem andar juntas. Olha que interessante esse versículo de Neemias. Aqueles que construíram os muros carregavam materiais, e os que trabalhavam com uma das mãos empunhavam a espada na outra. O livro de Neemias, ele conta essa história pra gente. Neemias, ele era um judeu exilado na Pérsia, que ele ocupava uma posição de copeiro do rei na época, que era o rei Artaxerxes. E não é o Artaxerxes do 300, do filme 300. Mas ele cuidava da segurança do rei, então ele tinha acesso fácil ao rei, ele tinha acesso direto ao rei, porque ele cuidava da segurança dele. Então, no dado momento, Neemias recebe a notícia de que os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava destruída, e ele fica muito triste. O rei, vendo que ele estava triste, sendo que ele sempre atendeu bem o rei com felicidade, com um sorriso no rosto, ele pergunta: cara, por que você está triste? E Neemias vai falar para ele: cara, os muros da minha cidade estão destruídos e eu preciso ir lá reconstruir. O rei fala: ok, vou te dar aqui o meu selo, tudo que você precisar, vá lá reconstruir. Felipe, o que tem a ver isso com a vida espiritual e a vida profissional andar juntos? A Neemias, ele foi para uma caminhada para Jerusalém. Em 52 dias, ele reconstruiu os muros. Só que no meio desse caminho surgiram dois inimigos. Na verdade, surgiram mais inimigos, mas dois se destacaram, que foram Sanbalat e Tobias. Se a gente for no livro de Neemias aqui, tendo Sanbalat e Tobias ouvido que edificávamos o templo, ardeu-se em ira e dignou-se muito e escarneceu dos judeus. Tobias, aqui no versículo 3, já fala: ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará esse meu muro de pedra. Então a coisa não estava legal, o bicho estava pegando, falando na nossa linguagem ali, estava tentando reconstruir aquilo que havia sido perdido, porém tinha os inimigos de Deus ali que estavam tentando impedir essa reconstrução dos muros de Jerusalém, e tentaram fisicamente se atentar contra a saúde, tentavam matar aquelas pessoas que estavam reconstruindo aqueles muros. Então Neemias, com muita sabedoria, aqui pro versículo 17, a gente vai ter isso mais claro. Os carregadores, que por si mesmo tornavam-se as cargas de cada um com uma das mãos, fazia a obra, e com a outra mão seguravam uma arma. Os edificadores, cada um trazia uma espada, uma cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Então, na Bíblia, em Efésios, a gente vai ter uma revelação. O apóstolo Paulo fala pra gente sobre a armadura de Deus. Se a gente for em Efésios 6, a gente consegue ver claramente isso, Revesti-os de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nesse caso aqui nós podemos trazer para a nossa vida de modo prático de que vamos trabalhar com uma mão, vamos estar com a espada na outra mão. As duas vidas, não existe uma vida profissional e uma vida espiritual. Elas têm que estar alinhadas entre si. O propósito do seu trabalho tem que estar alinhado com o propósito que você tem em Deus. Aí você tem que se perguntar: será que você deveria estar no seu trabalho? Será que você não deveria estar em outro trabalho
em outro lugar, você tem que buscar a direção de Deus, à luz da palavra, para entender se você está no local certo, porque a sua vida profissional também é um culto, não se separa a sua vida de dentro de casa, a sua vida de fora de casa e a sua vida de dentro da igreja. Você é um e a sua vida é um culto durante todo o tempo. E voltando para o nosso próximo princípio, né? Entrega a direção da vida financeira nas mãos de Deus, né? Isso significa que você pode até planejar o seu futuro, mas a resposta vai vir do Senhor e sempre vem dele. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Que é exatamente o versículo que a gente acabou de ler. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, partindo do princípio de que nós entendemos que a vida espiritual e a vida profissional, elas não são separadas, elas são a mesma. A gente tem que fazer planos de acordo com a vontade do Senhor, e fazendo planos de acordo com a vontade do Senhor, tudo que nós fizermos dará certo. Mas Felipe, como que eu vou saber qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Graças a Deus a gente tem um livro que está escrito todos os nossos dias e tudo que a gente precisa fazer para dar certo. A gente já tem todo o manual certinho escrito da nossa vida, com o nosso nome escrito lá, você, o que eu precisamos fazer para dar certo. O problema é que nós não temos acesso a esse livro, mas quem tem acesso a ele é o Espírito Santo. Então ele que vai te dar direcionamento para você entender quais que são esses planos para a sua vida financeira, para você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você e não viver uma corrida dos ratos a sua vida inteira. A gente precisa ter bem claro que Deus ele também tem atenção para a sua vida como um todo, e a sua vida financeira também é algo importante para ele. E partindo, né, para o nosso próximo princípio, a gente fala de generosidade financeira. Olha que Provérbios 3 diz para a gente: honra ao Senhor com os teus bens e as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros de trigo e transbordarão de vinho os teus lagares. Você será próspero. A Bíblia ela fala para a gente muito sobre a prosperidade vindo da generosidade, né? Se a gente vir aqui em Salmos 18, dai e retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostrarás, para com o íntegro, também íntegro, puro te mostrará, e com o perverso inflexível. Então, podemos entender, com generoso, Deus se mostrará generoso. Ah, mas se a pessoa que é rancorosa, Deus vai se mostrar rancoroso? De modo alguma. Deus, ele vai se manifestar de acordo com as características do caráter dele. Não existe rancor em Deus, não existe ódio em Deus, não existe maldade em Deus. Então ele não vai se manifestar com maldade àqueles que são maus. Ele vai ser justo com aqueles que são maus, reto com aqueles que andam em retidão, vai ser fiel para aqueles que são fiéis e vai ser abençoador para aqueles que são generosos de coração, não buscando algo em troca, mas sim uma generosidade genuína que vai ser inspirada dentro de nós através do Espírito Santo. E esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas têm a sua vida financeira, a sua vida profissional travada por não serem generosas, por não trazerem a generosidade como seu estilo de vida. Qual que seria o interesse de prosperar, de abençoar uma pessoa que não tem dentro do seu coração o desejo de abençoar as outras pessoas que estão à sua volta, de transbordar aí o seu vaso, a sua botija, esse transbordar não alcança a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, uma vida generosa, você tem que ter um coração generoso e sagrado coração de Deus. O próximo princípio é da criatividade para desenvolver novos negócios e gerar dinheiro. Essa passagem que eu vou ler aqui para vocês de Êxodo 31, eu acho que é uma das mais incríveis que existem na Bíblia. Ela nos torna indesculpáveis quando a gente fala assim: Deus, eu não tenho habilidade para fazer tal coisa, eu não tenho aptidão para fazer determinado trabalho, para gerar riqueza, para ter conhecimento, para melhorar aquilo que eu já faço hoje, eu sou limitado. Na ótica humana isso pode até acontecer, mas à luz da Bíblia, quando a gente vem aqui em Êxodo 31, lendo o texto bíblico, disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze. Meu Deus do céu, é Deus ele dando habilidade, inteligência e conhecimento pelo Espírito Santo. Hoje o cristão ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e esse mesmo Espírito
que deu habilidade, inteligência, conhecimento para fazer, elaborar desenhos, ouro, prata e bronze, lapidação de pedras, entalho de madeira e toda sorte de labores. Esse mesmo Espírito habita dentro de você. Então não tem razão para um cristão não ser bem sucedido ou não fazer algo bem, todo o trabalho das suas mãos não ser o melhor, porque você não está fazendo isso mais sozinho. A sabedoria, ela deve ser buscada e Deus dá ela deliberadamente, sem reservas. Então peça a Deus sabedoria para desenvolver novos negócios. Às vezes você está trabalhando, sai praticamente de madrugada, chega à noite já exausto para ganhar 1, 2, 3 salários mínimos. E Deus está querendo que você desenvolva um negócio seu. Está querendo que você seja próspero, porque tem missionários que você precisa sustentar, porque tem pessoas que precisam do recurso financeiro que Deus vai trazer através de você para eles serem abençoadas através da sua vida. E você está aí pensando que não tem habilidade suficiente para desenvolver um negócio, para desenvolver algo que a sua riqueza vai abençoar a vida de muitas pessoas e expandir o reino. Em diversas passagens bíblicas a gente vê o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos sendo abençoado e sustentado por pessoas ricas, por pessoas prósperas, e talvez Deus está te chamando para isso e você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, mas eu tenho certeza de que se esse vídeo chegou até você e você está assistindo ele até aqui, tem um propósito. Então busque no seu coração qual que é esse propósito que Deus está te trazendo. E dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Deus ele traz sim pra gente essa visão de que ele dá habilidade, inteligência e conhecimento. Próximo princípio, né? Paga as suas dívidas e evitam dívidas. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois quem ama seu próximo tem cumprido a lei. Em outro texto bíblico, a Bíblia fala que aquele que deve é escravo, né? Ele é escravo de um senhor. Esse é um ponto muito importante, muito específico. Eu vou fazer um vídeo apenas falando sobre o tópico de dívidas, em dívidas aqui no Brasil, e estratégias também à luz da palavra, mas nós temos que entender que o cristão que deve e tem condições de pagar, e mesmo assim não paga, ele está pecando. Isso não é algo que vem de Deus. Agora hoje você vê que, nossa, eu tenho uma dívida de sei lá tantos R$1.000, tenho a mínima condição de pagar. Se a gente for no princípio anterior, a gente acabou de ver que Deus que dá habilidade, conhecimento e sabedoria para você exercer todo tipo de trabalho. E por que não, né? Conseguir um trabalho para ganhar mais, para pagar a sua dívida, ou a depender do propósito de Deus ficar rico e pagar todos aqueles que você deve. Sim, você tem que buscar isso de Deus. Se você já tem condições de pagar hoje, pague. Se você não tem condições, busque de Deus a habilidade e sabedoria para pagar as suas dívidas. Dívidas não é algo que vem de Deus. A gente só deve dever o amor. Faz planos para enriquecimento e prosperidade da sua vida financeira. Quando a gente vai em Provérbios, novamente a gente fala de consagrar ao Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em Filipenses também fala para a gente fazer a conhecida de Deus todas as nossas súplicas. O livro de Salmos fala várias vezes sobre como Deus ele tem cuidado de nós, ele tem nos estabelecido, né? Se a gente for no primeiro salmo, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que acontece quando o homem faz isso? Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz dá certo. É isso que Deus tem para nós. Se não tivesse, se não fosse isso, não estaria escrito isso. Nós devemos usar, pegar a palavra de Deus. Não é excluir parte da Bíblia, porque falar só das cartas de Paulo, ou excluir parte da Bíblia, do Novo Testamento, e falar só sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento. É entender que a Bíblia, como um todo, é uma carta de amor, uma instrução como a gente deve viver para alcançar o coração de Deus e viver uma vida plena como Ele sempre quis para nós. E para fechar o nosso último ponto desse vídeo, falando sobre investimentos, né? E Salomão, que foi um dos homens mais próximos e o homem mais inteligente, traz um conselho para a gente no livro de Eclesiastes 11. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, com o tempo você terá seu lucro.
Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo, porque as nuvens ficam cheias e a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que ela cair, ela ficará. Quem fique esperando o vento mudar, o vento mude de direção e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. 2 princípios que a gente tem que tirar desse texto de Eclesiastes para a gente começar a sair de uma vida de aquém daquilo que Deus tem para nós. Primeiro, temos que diversificar aquilo que a gente ganha. Aplique em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise adotará a vida do mundo. Você não pode depender só do seu salário, só do seu rendimento ali da primeira semana do mês. Você tem que ter mais de uma fonte de renda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não deve esperar que as coisas fiquem melhor. Eu vou esperar entrar um pouquinho mais de dinheiro para fazer algo interessante. Não tem que esperar isso. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará. Então, se você não está vendo saída ou uma solução para essa situação financeira na sua vida, busque direção de Deus. Eu vou trazer mais vídeos com essa temática aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Quer que eu fale de algum assunto específico, comenta aqui também. O objetivo desse vídeo é abençoar a sua vida com conhecimento, à luz da palavra sobre finanças. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Deus te abençoe. Grande abraço e até a próxima.